Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo dos recursos extraordinários de lato sensu, o RE para o STF, o RESP para o STJ, mais precisamente tratando do procedimento do recurso repetitivo, a sistemática de julgamento por amostragem do recurso representativo de controvérsia, como nós vínhamos fazendo nos últimos vídeos. Nesse vídeo nós vamos tratar a respeito da suspensão dos demais processos. Bom, no artigo 1036, parágrafo único, nós já havíamos conversado que, preenchidos os requisitos do caput, quais sejam multiplicidade de recursos, seja o RE, seja o RESP, e que estes recursos sejam fundamentados em idêntica questão de direito, haverá, portanto, a afetação pelo tribunal local para o julgamento mediante essa técnica dos recursos repetitivos. Para isso, o presidente ou vice-presidente do tribunal local, seja o TJ, seja o TRF, seleciona 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para encaminhar ao STF ou ao STJ para fins de afetação. Nós vimos que esse recurso representativo da controvérsia deve ser um recurso admissível e deve ser um recurso que, nos termos do parágrafo 6º desse mesmo artigo 1036, contenha uma argumentação abrangente. Pois bem, uma vez que se selecionem esses recursos que representem a controvérsia, será determinado pelo presidente ou vice-presidente do tribunal local a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem, óbvio, no estado ou na região, a depender se for TJ estadual ou Tribunal Regional Federal. Como nós já adiantamos, essa decisão de suspensão do tribunal local, ela é provisória. Por quê? Porque o relator no Tribunal Superior, seja no STF, em caso de recurso extraordinário repetitivo, seja no STJ, em caso de RESP repetitivo, não se vincula nem à escolha dos recursos representativos da controvérsia do tribunal local, nem mesmo a essa proposta de afetação. Então, essa decisão de suspensão no âmbito local vai depender, a uma, da admissibilidade do recurso pela análise do Tribunal Superior, e a duas, pelo preenchimento dos pressupostos à luz do entendimento do relator no âmbito do Tribunal Superior. Então nós já pontuamos que essa suspensão local do 1036, parágrafo 1º, por esses argumentos que eu lhes apresentei mais uma vez, ela é provisória. Vai ser a determinação de suspensão do relator no Tribunal Superior, como nós veremos, do artigo 1037, inciso 2º, que vai trazer uma suspensão definitiva. Antes disso, antes de lhes mostrar esse inciso 2º do artigo 1037, eu quero pontuar com os senhores o que prevê o enunciado de número 23 da ENFAM. ENFAM é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura. E no enunciado 23 a respeito da interpretação do novo CPC, consta que é obrigatória a determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais e coletivos, em trâmite nos estados ou nas regiões, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1036 do CPC, bem como nos termos do artigo 1037 do mesmo Código. No 1037, nós temos a decisão do relator no Tribunal Superior que concede a afetação, que decide a respeito da afetação. Nós falamos disso no último vídeo. E uma das providências que o relator adota, nos termos do inciso 2º, é a determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versarem sobre a questão e tramitem no território nacional, ou seja, deixa de ser uma suspensão apenas local, do tribunal local que propôs a afetação, e passa a ser uma suspensão definitiva e em âmbito nacional. Na redação originária do Código de 2015, nós tínhamos a previsão do parágrafo 5º,
que foi revogado pela Lei 13.256 de 2016, logo não está mais vigente, mas previa que, não ocorrendo o julgamento no prazo de 1 ano, e o parágrafo 4º é o que estabelecia que o julgamento dos recursos deveria se dar em 1 ano, e o parágrafo 5º complementava dizendo que, não ocorrendo o julgamento no prazo de 1 ano, a contar da publicação da decisão de que trata o inciso 1º do caput, cessariam automaticamente em todo o território nacional a afetação e também cessaria a suspensão dos processos, que retornariam seu curso normal. Vejam que esse parágrafo 5º foi revogado pela Lei 13.256 de 2016. E, inexplicavelmente, o parágrafo 6º, que faz menção à hipótese do parágrafo 5º, não foi revogado, que demonstra aqui uma falta de uniformização do Código, do legislador. Como o parágrafo 6º complementa o parágrafo 5º, que foi revogado, logo o parágrafo 6º não faz sentido, eu não vou nem perder o nosso tempo aqui tratando dele. Ok? Só comentei aqui a título de curiosidade. Então, pela disposição do Código de Processo Civil a respeito dos recursos repetitivos, não haveria esse prazo máximo, portanto, de 1 ano, superado o qual os processos deixariam de ficar suspensos e retornariam ao seu curso. Não teria esse prazo de 1 ano, de modo que a suspensão pode durar ad eterno. Mas alguns sustentam, eu vou recordar aos senhores o que nós vimos lá no primeiro vídeo sobre os recursos repetitivos, que no artigo 928 do Código, nós temos uma cláusula geral a respeito dos casos repetitivos. Prevê o artigo 928 que, para os fins desse Código, consideram-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, e nós veremos aqui, e também a decisão proferida em recurso especial repetitivo ou recurso extraordinário repetitivo. Portanto, IRDR e recursos repetitivos formam um microsistema dos casos repetitivos. Por que isso é importante? No parágrafo 5º do artigo 1037, nós tivemos a revogação desse prazo máximo de 1 ano. Mas no artigo 980, parágrafo único, nós temos uma consequência do descumprimento desse prazo de 1 ano em relação ao IRDR. O 980 prevê que o IRDR deve ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e pedido de habeas corpus. Essa preferência nós vimos que se manteve em relação aos recursos repetitivos, pelo que consta do parágrafo 4º do artigo 1037. Mas lá nos recursos repetitivos, esse prazo máximo de 1 ano perdeu sentido, por quê? Em que pese constar a previsão no parágrafo 4º do artigo 1037, não há consequência para o seu descumprimento em vista da revogação, como estamos vendo, do parágrafo 5º. Então, alguns sustentam, não tem sido acolhido na jurisprudência dos tribunais superiores, tá? Mas alguns sustentam em sede doutrinária a subsistência das disposições do parágrafo 5º do 1037 por uma aplicação analógica, por analogia, do parágrafo único do 980. Porque veja que o 980 é similar ao parágrafo 4º do 1037. Prazo de 1 ano, preferência. Aqui também trata de prazo de 1 ano e preferência. Só que no parágrafo único do 980 subsiste a consequência pelo descumprimento do prazo. Vejam, superado o prazo previsto no caput, 1 ano, cessa a suspensão dos processos previsto no artigo 982, salvo por decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Então, alguns sustentam que esse 980 parágrafo único deve ser aplicado por analogia, em força do microsistema criado pelo artigo 928 do CPC, à sistemática dos recursos repetitivos. Ou seja, superado 1 ano, em tese, a suspensão cessaria. Deixaria de ocorrer a suspensão sobre o estamento dos demais processos, salvo em caso de decisão fundamentada do relator pela extensão do prazo. Ok? Pois bem, vamos ver, senhores, o que consta também do parágrafo 8º desse artigo 1037. Ele prevê o seguinte: as partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo.
a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator, quando informado da decisão a que se refere o inciso 2º do caput. Quer dizer, você tem um processo que versa sobre a mesma questão, a qual foi recebido, foi afetado um recurso repetitivo, seja no STJ, seja no STF. O STJ e o STF providenciarão a comunicação ao juízo local, pode ser um juiz de primeiro grau, um relator em segundo grau, e este juiz, o juízo processante do seu processo, vai lhe intimar para a ciência da determinação de suspensão. O processo está suspenso, vai parar de andar e vai até para te dar ciência, vai te intimar. E o que você pode fazer? Parágrafo 9º. Você pode buscar, uma vez que foi intimado, demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida no seu processo e a questão a ser julgada no recurso especial ou no recurso extraordinário que foi afetado. Dessa forma, a parte vai por meio da distinção, pleitear, requerer o prosseguimento do seu processo. Quer dizer, você vai buscar que o seu processo saia da lista dos processos suspensos, porque o teu caso não é absolutamente idêntico. O pronunciamento vinculatório deve ser aplicado em casos idênticos, né? Treat like cases alike, como vem lá do Common Law. E se o seu caso não é idêntico, é distinto, ele não deve ficar suspenso, porque a solução pode ser outra. E aí, percebam, para quem que você vai requerer, dirigir esse pedido de retirada do seu processo da ordem de suspensão? É o parágrafo 10 quem vai dizer isso. O requerimento a que se refere o parágrafo 9º deve ser dirigido, são 4 hipóteses, ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau, tranquilo. Ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem, também tranquilo. Inciso 3º, ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado o recurso especial ou recurso extraordinário, no tribunal de origem. No inciso 3º, nós já tivemos um recurso especial e extraordinário interposto. Então, em tese, quem deve praticar os atos é o Tribunal Superior competente. Só que se houve uma determinação de sobrestamento no tribunal local, você vai pedir ao relator do acórdão recorrido. Quer dizer, ao relator do acórdão ao qual a parte interpôs o recurso especial ou o recurso extraordinário que se aplique. E você vai buscar que se retire da lista de sobrestamento para que ele suba para o Tribunal Superior, se for o caso. E inciso 4º, esse pedido de retirada da ordem de sobrestamento, da lista de sobrestamento, deve ser endereçado ao relator do Tribunal Superior de recurso especial ou de recurso extraordinário, cujo processamento houver sido sobrestado. Então, se o seu processo já está lá em cima, com o relator designado no Tribunal Superior, no STJ ou no STF, e teve um andamento sobrestado por essa decisão, você vai pedir lá em cima. Quer dizer, você vai pedir para o juiz natural, para o juiz que estiver decidindo, analisando sua causa naquele momento. O único detalhe é o inciso 3º, que na verdade o juízo competente para pronunciamento é o Tribunal Superior, caso de RESP e RE interposto. Mas se o sobrestamento se deu na origem, você vai pedir a análise do requerimento de retirada da lista de suspensão ao relator do acórdão recorrido. Ok? Vamos seguir. Naturalmente, nós teremos um contraditório, que você pediu para o seu processo saia da lista de sobrestamento. A outra parte deve ser ouvida. É o que prevê o parágrafo 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o parágrafo 9º, retirada do processo da ordem de suspensão, no prazo de 15 dias. Quem determina a intimação para oitiva da parte contrária é o juízo processante, o juiz ou relator no tribunal de origem ou o relator do Tribunal Superior se o sobrestamento se deu lá em cima. Ok? Vejamos agora o parágrafo 12. Reconhecida a distinção, você requereu que deixe de ter o sobrestamento em razão da distinção. O parágrafo 12 trata do reconhecimento da distinção. Vamos antes tratar da hipótese
em que a distinção for refutada. Quer dizer, se o juiz que tem competência para análise entender que não é distinto nada, que o teu caso se submete à eventual decisão do recurso paradigma, do acórdão paradigma que julgar o recurso representativo da controvérsia no Tribunal Superior, então a consequência é a manutenção do teu processo na ordem de sobrestamento, e ele vai ficar suspenso. Ok? O parágrafo 12 trata da hipótese contrária. Trata do acolhimento do pedido de retirada do processo da ordem de suspensão. Quer dizer, pelo parágrafo 12, o processo vai realmente sair da ordem de suspensão, vai voltar a ter seu curso normal, pelo reconhecimento de que são hipóteses distintas. Vejamos. Reconhecida a distinção, no caso dos incisos 1º, 2 e 4 do parágrafo 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo, porque a consequência é o prosseguimento do processo. Lembra que no parágrafo 10, incisos 1º, 2º e 4 são o juiz da causa em 1º grau, o relator do processo em 2º grau e o relator do processo no Tribunal Superior. Incisos 1º, 2º e 4º do inciso 10. Agora vamos voltar para ver o inciso 2º do parágrafo 12, que faz menção àquela hipótese do inciso 3º do parágrafo 10, na qual nós tivemos um RESP e o RE interposto e o sobrestamento se deu no tribunal de origem. Olha o que vai dizer o inciso 2º do parágrafo 12. No caso do inciso 3º do parágrafo 10, o relator do acórdão recorrido, que foi para quem você solicitou, olha aqui o inciso 3º do parágrafo 10. O relator do acórdão recorrido, ele não tem competência para dar andamento ao processo. Ele não tem competência, porque quem vai analisar a admissibilidade e julgamento do recurso extraordinário lato sensu, RE ou RESP, é o Tribunal Superior. E acabou, portanto, a atividade judicante do relator do acórdão recorrido. Ele é agora o juiz do acórdão. E aí, o que vai ser feito? Ele vai comunicar a decisão de retirada da ordem de suspensão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento. Para quê? Para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo Tribunal Superior na forma do parágrafo único do artigo 1030. Ok? E aí, para concluir, o parágrafo 13. Da decisão que resolveu o requerimento a que se refere o parágrafo 9º, quer dizer, requerimento de retirada da ordem de sobrestamento, da decisão que resolver, seja concedendo ou não, caberá agravo de instrumento, se o processo estiver em 1º grau, e agravo interno, se a decisão for de um relator. Ok? Agravo de instrumento aqui vai complementar a hipótese lá do 1015. Agravo interno vai complementar aqui a previsão do artigo 1021. Tá certo? O STJ tinha um entendimento que era irrecorrível a decisão sobre o sobrestamento, porque o recurso repetitivo não é uma novidade do Código de 2015. Né? Já havia essa previsão desde as últimas ondas de reforma do Código de 73. Desde ali dos idos de 2006 em diante já tinha recursos repetitivos, essa sistemática. E antes do advento do novo Código, predominava o entendimento no STJ de que a decisão que determina o sobrestamento seria irrecorrível. Nós estamos vendo aqui que no procedimento quanto à suspensão, temos a possibilidade de recurso, não da própria decisão em si que determina a suspensão, mas de eventual pedido de retirada do seu processo da ordem de sobrestamento, alegando distinção. Ok? Então, senhores, era isso que eu queria ver sobre a suspensão decorrente da decisão de afetação de recurso repetitivo. Nós vamos continuar ainda a análise dos recursos repetitivos nos próximos vídeos. E no próximo vídeo eu quero tratar com os senhores sobre as providências que o relator deve adotar quando reconhece a afetação de recurso repetitivo. Ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.